O Lula, desde quando assumiu a presidência, o interesse maior dele não é aqui interno na nossa nação, é no exterior, é passar uma imagem para o exterior que ele seria alguém que quis salvar a democracia do Brasil, o grande nome da esquerda mundial contra a direita, enfim, ele quer pagar de mensageiro da paz. Só que esse discurso não está colando de jeito nenhum. Tanto é que Lula já tem mais 3 viagens marcadas. E quem vai bancar todo esse alto custo somos nós. Hoje, o jornal Metrópolis desmentiu a fala de Lula, o que torna Lula ainda mais distante do seu intuito. Ou seja, mostra que Lula negou o pedido de ambulâncias solicitada pela Ucrânia. E, num documento vazado que o Metrópolis trouxe, mostra que Lula realmente havia mentido. É sobre isso e muito mais coisas que a gente vai falar ainda nesse editorial. É lógico, eu vou ter que pedir para você se inscrever, curtir, compartilhar, assim o YouTube entende maior relevância do nosso vídeo. E se não é inscrito, inscreve-se aí, tá? Bora lá, rumo a 1.400.000 seguidores. Lembrando a você que o nosso canal aqui, o nosso editorial, sempre busca trabalhar com a verdade. É por isso que a gente traz todas as fontes de informação das nossas matérias e sempre tenta trabalhar aqui de uma maneira bem imparcial. Bora começar? Vamos lá. Essa matéria aqui do jornal Metrópolis trata especificamente de um trecho que aconteceu lá em 27 de abril, onde um jornalista perguntou para Lula se a Ucrânia tinha solicitado ambulâncias e que Lula tinha negado o envio dessas ambulâncias blindadas para a Ucrânia. E Lula disse que é fake news, que ele não negou nada para a Ucrânia e que isso não tinha acontecido. Hoje, o jornal Metrópolis diz que teve um documento que desmente a afirmação de Lula sobre o pedido de Ucrânia por blindada ambulância. Ou seja, se desmente, trata claramente de dizer que Lula mentiu. E eu vou colocar esse trecho aqui para vocês e vocês vão ver o documento aqui. E isso aí, quando reverbera na imprensa internacional, ele mostra cada vez mais que nenhum dos intentos de Lula vai se confirmar, nem de ganhar a população brasileira e limpar sua imagem aqui dentro, muito menos no exterior, como mensageiro da paz. Assiste esse trecho do vídeo aqui do jornal Metrópolis conosco. Pelo jornal Estado de São Paulo. Eu queria confirmar se houve esse pedido, se o governo brasileiro pretende atender neste caso das viaturas... É fake news, pelo menos para mim. Não existe um pedido E aí, eles juntaram aí a prova dos documentos, inclusive esse documento tinha sido publicado no Diário Oficial da União e chegou a ser retirado. News, então, o pedido da... pelo menos para mim. E aí tá, mas a prova aqui que o departamento ucraniano fez a solicitação e o Itamaraty publicou a nota falando que o pedido tinha sido realizado. O governo... Enfim, aí isso aqui vai somando a cada detalhe da imagem que o mundo recebe de Lula. Da fala do Lula, da República Brasileira, que é uma democracia relativa, da fala do Lula, que sente orgulho de ser chamado de comunista, do uso do Lula pelos órgãos oficiais de imprensa para comemorar a inelegibilidade de Bolsonaro, o que em qualquer democracia que não é relativa, isso não é passível, ou seja, há o princípio da impessoalidade no direito público, enfim, toda essa imagem que Lula buscava construir como o arauto da paz, o arauto da sensibilidade mundial, já não anda colando, e agora fica a prova aí que está reverberando, inclusive, na imprensa internacional, de que Lula negou o básico, pedido de ajuda de ambulâncias do tipo Guarani, que a Ucrânia pediu, e o governo Lula não quis fornecer. Pois é, será que se fosse a Venezuela, Cuba ou Nicarágua, Lula ia negar? Provavelmente não. Vamos lá, pessoal. Quando a gente acha que já viu de tudo, sempre tem mais alguma coisa. Matéria do Conexão Política para vocês. Jair Bolsonaro sinaliza eventual prisão contra ele. Tudo pode acontecer.
Essa matéria foi publicada no Conexão Política e o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou na última sexta-feira, ontem, que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral por sua inelegibilidade é uma perseguição política. E por tratar-se de perseguição política, ele acredita que essa escalada ainda não acabou. Tem outras coisas que podem acontecer, das quais podem sim levar Bolsonaro à prisão. A grande questão aqui é que todo mundo já dava como certo. Os sinais da política já são claros de que Bolsonaro inelegível é um troféu muito grande, é uma força muito grande como cabo eleitoral. Ele mesmo ironizou falando que era um cabo eleitoral de luxo. Mas o problema é que a esquerda sabe disso. E o problema é que o sistema todo sabe disso. A grande questão é quem será o nome que Bolsonaro vai apontar o dedo. Vai ser um nome que vai combater o sistema? Será um Tarcísio de Freitas que resolveu aqui dentro do estado de São Paulo fazer uma reforma onde ele vai atingir mais de 5 mil servidores públicos que são utilizados como cabide de emprego para o sistema, para a alta cúpula ficar apadrinhando políticos aí? Pois é, o Tarcísio está tentando isso aqui. Será que é isso que o sistema quer? Não, não é isso que o sistema quer. Então, Bolsonaro preso aumenta a narrativa de que Tarcísio vai ser ajudado, ou Michele, ou qualquer um, por um criminoso que está preso. Eles sabem trabalhar com a narrativa, vocês sabem disso. Então, a possibilidade da prisão de Bolsonaro acontecer é real. Se vai dar certo, aí, meu amigo, já é uma outra história totalmente diferente. Porque essa questão da inelegibilidade só pegou bem mesmo para o militante de esquerda, aquele militante petista que aplaude ao lado do pessoal aí que aplaude o fim da Lava Jato, que acha bom que as condenações dos corruptos que foram presos pela Lava Jato sejam eliminadas. É só essa turma alienada que está aplaudindo aí a inelegibilidade de Bolsonaro. Até uma ala grande da esquerda está falando, olha, isso aqui não é correto. Até o PCO, Partido da Causa Operária, que se diz algo de esquerda, até comunista, disse não, tá errado. Se a gente vai fazer, que faça no debate e não perseguindo opositores políticos. Então, se eles acham que pegou muito bem para eles e que eles vão controlar a narrativa toda, talvez não seja bem assim, talvez o jogo vá mais longe um pouco, tá certo? Então eu acredito que mesmo o Bolsonaro preso, ainda não vão segurar o bolsonarismo ou o patriotismo que Bolsonaro instaurou. E o próprio Lula falou, ele é contra o patriotismo, ele é contra a família. É o que historicamente a esquerda aprendeu a combater. E se você duvida do que eu te falo, peço a você que entre aí no Google, pesquise Lula, Foro de São Paulo, combate à família, combate ao patriotismo, você vai ver que é isso mesmo, que ele discursa abertamente e não tem nem a mínima preocupação em esconder. Vamos lá para outra matéria agora, pessoal. Vamos falar, essa aqui é da Globo News. O ex-vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, é condenado por abuso de poder. Vocês devem lembrar do Gabriel Monteiro. Gabriel Monteiro, que tinha um canal do YouTube, era policial militar, ele peitava os coronéis da polícia militar, fazia denúncias de corrupção e nas gravações de seus vídeos ele também, depois que foi eleito vereador, ele adentrava nas UPAs e pegava médicos que estavam dormindo, alguns casos até de médicos que ele acusava que estavam embriagados dentro do UPA, chegava, ia lá e já ia entrando e pegava os médicos literalmente dormindo. Lembra disso? Pois é. O Gabriel Monteiro está preso, inclusive por acusação de abuso sexual, dentre outras questões. Está preso. E aí, agora, ele sofreu mais uma condenação. Um desses médicos que ele fez a acusação de que estava dormindo, e ele fez a gravação, chegando dentro do quarto, ele o expôs, esse médico, nas redes sociais. E agora o Gabriel Monteiro foi condenado a pagar 20 mil reais de indenização a esse médico que estava dormindo dentro da UPA, segundo acusa o Daniel Monteiro,
de que ele estava lá, o Gabriel Monteiro, perdão, que ele estava lá dormindo dentro da UPA lá. E aí a grande questão, acusam o Gabriel Monteiro de ser bolsonarista, de ser mais um bolsonarista, por isso é um monstro, e que ele tinha feito abusos sexuais. E aí entra aquilo que eu falei no último vídeo sobre aquele caso do esquerdista. Se ele está pagando, se ele cometeu, não é porque uma pessoa é de direita ou de esquerda que tem que passar a mão na cabeça dele. Tem que pagar mesmo, tem que pagar. É assim que tem que agir. Então não adianta passar a mão na cabeça e falar, mas só pegaram porque é bolsonarista. Não. Pegou porque tinha um crime, senão não dava para ser também. Passou por todo um espectro dentro da justiça que analisou e nesse caso juntou prova, foi de conhecimento público e ele acabou sendo condenado. Mas a gente não pode ter em mente também que tudo tem que ser dosado. Deveria mesmo esse médico que foi pego dormindo dentro da UPA ser indenizado? É uma questão que a justiça tem que responder agora, né? E respondeu dando 20 mil reais para ele. Agora, será que foi justo? Aí eu já não sei. Aí já fica em aberto para a gente discutir. Por fim, mas não menos importante, um vídeo do pastor Silas Malafaia tá dando o que falar. Ele literalmente levantou briga contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes. Numa publicação que ele fez, ele chamou o Alexandre de Moraes de ditador e comentou aqui a inelegibilidade de Bolsonaro. E uma coisa é certa, é um homem de muita coragem para dizer o que ele disse aqui nesse vídeo e eu vou trazer para vocês nesse exato momento. Assistam comigo. Do Brasil, que vergonha, Bolsonaro inelegível. Por quê? Crime de opinião não é previsto. Porque ele fez críticas ao processo eleitoral, querendo o aperfeiçoamento dele? Porque criticou ministros do TSE e do STF? Porque fez críticas à santa, imaculada, idolatrada, intocável urna eletrônica? Porque reuniu embaixadores para falar sobre isso? Aberto, que ele tem direito? Conversa de golpe? Bolsonaro como presidente, ele podia, segundo o artigo 142, convocar as Forças Armadas e não quis. Como é que é golpe? Falácia! Agora preste atenção a isso aqui. Gente, no dizer dos ministros Fux, Barroso e Gilmar Mendes, governos Lula e Dilma, governos de ladrões, corruptos e um dos maiores esquemas de corrupção do mundo. Eles disseram isso. Foram devolvidos da roubalheira desses governos 25 bi. Lula foi condenado em 3 instâncias sem nenhum voto a favor, na primeira, segunda e terceira. Sabe como é que ele ficou livre? A canetada de um cabo eleitoral chamado ministro Fachin, com a conivência dos outros ministros. Lula, presidente, e Dilma, preside banco de países em desenvolvimento. Isso é uma vergonha. Bolsonaro, inelegível. Por quê? Roubou, matou, deu golpe? Não! Pura safadeza política. E quem comandou isso? O ditador da toga, Alexandre de Moraes. E por que eu chamo ele de ditador? Porque eu provo. É ele que comanda um inquérito imoral e ilegal de fake news. E por que é imoral e ilegal? Porque não tem a participação do Ministério Público. Rasga o artigo 129. É ele que cerceia redes sociais e comete censura. Rasga o artigo 5º, inciso 4 e artigo 220, inciso 2º. É ele que mantém pessoas inocentes presas até hoje, que estavam fazendo manifestação pacífica em frente ao QG do Exército. Artigo 5º, inciso 16º. É ele que cerceia redes sociais de deputados e prende deputado. Rasga o artigo 53. É ele que recebeu superpoderes dos outros ministros para comandar a eleição ao arrepio da lei eleitoral. É ele que comandou a cassação de Delayol, uma cassação vergonhosa, imoral e ilegal. E é ele que comandou agora a inegibilidade de Bolsonaro. Só tem uma coisa, Bolsonaro, quando você era presidente, você andava no meio do povo, você tem o aplauso do povo. Você hoje não é mais presidente, mas você é livre para ir, anda em avião, onde chega é aplaudido pela maioria. E Lula andou escondido o tempo todo. Hoje anda com um aparato tremendo. Meu desafio a Lula e Alexandre de Moraes. Vem para o meio do povo. Vocês estão com a verdade? Vocês estão com a razão?
O povo está com vocês? Vem para o meio do povo. Vocês perderam a liberdade. A liberdade é a coisa mais cara que um ser humano tem. Vocês não podem andar livres no meio do povo, porque o povo tem um senso crítico, um senso de justiça. E é isso, pessoal. Então, assim, hoje, a partir do momento que você fala coisas como essa, e você tem medo do que você diz, é que algo não está certo. É que algo não está certo. Não é só uma fala, são milhares de brasileiros que estão postando vídeos e muitos querendo postar vídeos mostrando a indignação do sistema, do status quo que opera hoje no Brasil e não tem coragem. E quando você não tem coragem de falar o que você pensa, é que um sinal vermelho para uma democracia tem que ser aberto. Ou seja, a democracia literalmente se encontra relativa. Relativa, porque aquilo que você acredita ser democracia, para quem tem o poder de te prender, talvez não seja. Esse é o grande problema. Democracia não vem de demos e crato, democracia não vem de governo do povo, criado nas cidades, estados lá de Atenas. Pois é. Será que mudou o conceito de lá para cá? Duvido muito. Se tem uma coisa que a democracia não é relativa, e se tem uma coisa que não deveríamos ter medo, é de poder falar o que pensa. Mas Malafaia será processado, talvez preso, pelo que falou agora. Enfim, será que destoa do sentimento da maior parte da população, quase metade do Brasil, né, que votou em Bolsonaro e que foi computado o voto? Será? A gente espera para ver o que vai acontecer no final de tudo isso, mas é um tanto quanto arriscado hoje dizer o que você pensa. Precisa de muita coragem e Malafaia provou que tem essa coragem. Grande abraço, pessoal. Que sábado seja sempre abençoado, esse final de sábado. 9 horas a gente está aqui com outro editorial para vocês. Grande abraço.